É recreio, portanto, como diz Allan Kardec, que o espírito desfruta junto de espíritos familiares, de espíritos queridos ou junto de desafetos, espíritos perseguidores, que isso tudo também pode acontecer. Temos para mais de 7 tipos de abordagens que podem ser feitas em torno dos sonhos. Desde aquele em que você está próximo do corpo e você sonha com o que está acontecendo com o corpo. Por exemplo, uma goteira caindo em cima de você, o ar-condicionado muito frio, você sonha que está na neve. Quando acorda, é uma goteira. Isso aconteceu comigo. Estava pingando em cima de mim e eu sonhando que eu estava na neve. Eu nunca fui na neve. E quando eu acordei, sentindo gelo, e eu estava no ar-condicionado, com a goteira em cima de mim, eu estava completamente com frio. Um sentimento, portanto, que o espírito registra do impacto daquilo que está acontecendo com o corpo. Mas há sonhos onde ela está fora do corpo e fica lembrando o que ela estava preocupada antes de dormir, ou aquilo que ela fez ou que vai fazer. Então, conversando sobre assalto, ela sonha sendo assaltada. Um concurso que ela vai fazer no dia seguinte, sonha que chegou atrasada, se ela é uma pessoa pessimista, ou se ela é uma pessoa muito otimista, ela sonha que passa fazendo uma prova só. Ela acha aquilo meio absurdo. Aquilo está no campo dos sonhos, das ideações do seu cotidiano. Aliás, esses são os sonhos mais comuns, aonde nós regurgitamos o nosso dia a dia. Eles são muito interessantes para que a gente possa avaliar como é que a gente funciona. Ele serve como mecanismo de autoapreensão, autoconhecimento. De outras vezes, o sonho me remete a vivências no mundo espiritual, onde eu encontro entes queridos. Eu os coloco na mesa de cabeceira ao meu lado. Depois eu termino de comer o que quer que eu tenha trazido. Eu volto a pôr a cabeça no travesseiro ao meu lado e volto a dormir. Susan diz que ela cambaleia pela casa enquanto está dormindo, mas em alguns momentos ela fica bastante concentrada. Ela se encontra num estágio adiantado do sono NREM. Provavelmente não está sonhando, mas agindo por puro impulso primitivo. Ela abre e fecha portas, cozinha, pica e ferve alimentos. Parece que algum mecanismo inato a protege. Observando esses vídeos, fica óbvio por que este tipo de sonambulismo é chamado de automatismo. A Susan é extremamente dedicada às coisas que faz. Ela usa um micro-ondas, usa a chaleira. A água fervente pode queimá-la. O ato de picar com uma faca afiada pode machucá-la facilmente. Durante esses anos todos, Graham Cope aprendeu a lidar com o sonambulismo de sua esposa e como responder às suas perguntas sonolentas, mas jamais a acorda. Eu fiz isso só 2 ou 3 vezes em 20 e tantos anos, porque é terrível. 00:24. Embora Graham nunca se preocupe que Susan possa se voltar contra ele com uma faca um dia, suas poucas experiências acordando-a fizeram-no acreditar que um homicídio cometido por um sonâmbulo pode ser possível. A agressividade é terrível. Parece a história de um médico e um monstro. Nossa, eu acho que não posso. O médico e o monstro é uma expressão muito usada por parceiros de vítimas de parassonias para descrevê-los. Greg Bennett é um caso a ser citado. Ele não teme por sua vida, mas se preocupa com a segurança de sua noiva, Juliette Winters. Quando começamos a sair juntos, ela começou a me avisar antes de
passarmos a primeira noite juntos na casa dela, ela me disse que queria que você soubesse que eu tenho pesadelos. E eu pensei, todo mundo tem pesadelos? Não pode ser assim tão ruim. Eu nunca dei muita importância para a seriedade dos pesadelos, porque não há nada que alguém possa fazer. E não adianta eu dizer que tenho pesadelos psicóticos noite sim, noite não. Eu durmo e já caí de 5 janelas. O que Juliette chama de pesadelos, na verdade, são terrores noturnos e eles são uma parassonia bastante comum. Eles são um fenômeno muito parecido com o sonambulismo e também ocorrem durante o sono com baixas ondas NR e EM. Durante um episódio de terror noturno, a pessoa normalmente se levanta gritando ou berrando ou em busca de algo ou alguém. As pessoas ficam confusas. Pode parecer que elas estão acordadas, porque seus olhos estão abertos, mas normalmente seus olhos estão vidrados. Elas perseguem esse objeto ou fogem de uma ameaça. Isso pode provocar ferimentos nelas durante esse processo. Pesadelo é sinal que você está sendo perseguido espiritualmente, na maioria das vezes. Se você for na casa espírita em que trabalhamos e disser na consulta, antes da consulta espiritual, que você tem pesadelos, provavelmente eles vão te enviar para a consulta dos médiuns, onde os videntes olham a sua aura. Se tiver uma mancha escura, é sinal que há um obsessor te acompanhando. E você é enviado para o tratamento desobsessivo, onde médiuns e doutrinadores vão conversar com o seu obsessor e tentar convencê-lo a te perdoar e seguir seu caminho. Ou, às vezes, o motivo é sexo. Você gosta muito de sexo, você atrai obsessores que vão curtir junto contigo sexo, bebida. É igual aqui, quando a gente convida uma turma para ir beber no bar, é a mesma coisa, só que eles são invisíveis e a gente não percebe eles. Mas eles ampliam muito a nossa vontade. Se a sua vontade é 30%, eles fazem ela ficar 100%. Viciados em droga também, qualquer coisa. Até falar mal do vizinho. Com Juliette, vimos no vídeo quando ela se levantou bastante confusa e desorientada e correu em direção à câmera. Onde eu vou? Onde eu vou? Na Idade Média, acreditava-se que os terrores noturnos fossem provocados por incubus, palavra latina que significa pequeno demônio, pois os terrores eram considerados possessões demoníacas. Greg se lembra de uma vez que Juliette realmente parecia estar possuída. Acordei com ela parada ao meu lado, com o varão da cortina apontado em minha direção, como se fosse me bater. Foi bastante assustador. Juliette nunca machucou ninguém, mas ela já se feriu várias vezes. Uma noite, ela acordou enquanto quebrava uma janela com a mão. A polícia chegou e eu estava toda ensanguentada. Literalmente havia sangue por toda parte. Eu tinha passado pela janela e quando voltei não tive jeito de não me machucar. As vítimas de parassonia às vezes atravessam portas de vidro ou caem de janelas. Cuidado. Em Londres, uma garota sonâmbula de 15 anos uma vez saiu de sua casa e foi até um canteiro de obras próximo, onde ela subiu em um guindaste de 40 metros de altura e depois andou por sua trave estreita. Felizmente, a polícia e os bombeiros a resgataram antes que algo ruim acontecesse, mas não é sempre assim que acontece. Em Iowa, 1993, Gerard Allgood, um estudante universitário de 21 anos, correu até uma autoestrada perto de sua casa, vestindo apenas cuecas em uma temperatura de -1 grau. Ele foi atropelado por um caminhão. Sua morte foi considerada suicídio, mas sua mãe, Becky, tem certeza que ele teve um ataque de sonambulismo. Até agora, Juliette teve sorte, e ela sabe disso. Se Greg não estivesse comigo, eu já teria saído pela porta da frente, pela porta de trás, teria saído pelas janelas. Dormir para mim é sem dúvida um pesadelo. É possível chegarmos a ponto de literalmente não querermos mais dormir. Dormir pode mesmo se tornar um pesadelo quando um tipo de parassonia chamada sexo sonâmbulo está envolvido. Às vezes pode ser violento e potencialmente criminoso. O sexo sonâmbulo ocorre quando alguém está na fase NREM do sono e tenta manter uma relação sexual.
esteja seu parceiro escolhido acordado ou não, tenha consentido a relação ou não. Algumas vítimas do sexo sonâmbulo até acabam se encontrando com desconhecidos. Na Austrália, uma mulher de Sydney afirma que ela sai andando dormindo de sua casa, vai até o parque ou casas próximas e mantém relações sexuais com quem quer que ela encontre, uma situação extremamente perigosa. O sexo sonâmbulo é normalmente considerado como uma forma especializada de sonambulismo, pois as pessoas estão acordadas o suficiente para manterem o relacionamento sexual durante o sono, mas não acordadas o bastante para terem consciência do que estão fazendo. E isso é talvez muito mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Não vemos muitos pacientes na clínica de sono com esse tipo de reclamação, porque acho que as pessoas hesitam em buscar ajuda médica nesses casos. As pessoas que dormem com vítimas de parassonias às vezes usam os termos agressivo e assustador para descrevê-las. Mas será que alguém seria capaz de matar outro ser humano durante o sono sem ao menos acordar? A defesa, invocando o sonambulismo, já fez algumas pessoas serem absolvidas de crimes horríveis, mas isso nem sempre funciona para todos. O caso de Scott Falater, no Arizona, dividiu as comunidades legal e científica. O caso aconteceu em Phoenix, Arizona, em janeiro de 1997. Propriedade da prisão estadual do Arizona. A psicologia apresenta uma interpretação dos sonhos, especialmente a junguiana, porque Carl Gustav de analisar e interpretar os sonhos. Ele próprio tinha sonhos também muito interessantes que ele, acordado evidentemente nas suas pesquisas, procurava interpretar. Dentro da psicologia, o sonho é tratado dentro do processo terapêutico no sentido de entender quais são essas mensagens do inconsciente ou material recalcado que aparece no momento em que nós temos um afrouxamento da mente, da consciência, e esse material se mostra, esse material vem à tona. Mas o sonho é tão importante que Freud o utiliza na psicanálise como terapia, como remédio. Porque como aparecem os desejos não realizados e é uma linguagem também do inconsciente, é possível analisar o sonho e verificar o que a pessoa está querendo através, o que o inconsciente está pedindo através daquele sonho. Juntando as duas teorias, eu acho que Freud, Jung, Maslow, mesmo Skinner, que era behaviorista, jamais poderiam dizer que o sono e o sonho não têm função na vida da gente. E ampliando com a visão espírita, então a gente começa a entender que há necessidade sim de se sonhar para se aprender. Não perca, logo depois do intervalo. Existem sonhos premonitórios? É possível prever o futuro? E ainda, lembranças de vidas passadas podem explicar traumas e condicionamentos atuais? Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. Na vida, muitas portas se abrem. Algumas relações não têm fim. E certas dívidas não são esquecidas. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar, e a vida continua. 14 de setembro nos cinemas. Os sonhos podem trazer mensagens sobre o futuro? Isso é real? O futuro pertence apenas a Deus e só os espíritos superiores são capazes de fazer previsões seguras, que são possibilidades de ocorrência. No entanto, algumas circunstâncias que vão se dar e que estão dentro de uma programação estabelecida na Terra, elas igualmente são acessíveis a espíritos menos evoluídos.